E aí, quinto ano, beleza? Quinto ano, a gente agora vai para nossa terceira parte da videoaula de hoje. Nessa terceira parte, a gente vai começar o bloco 4, que se chama Oposição à Monarquia, as ideias republicanas no Brasil. Então, no bloco passado, a gente viu os últimos anos do século XIX no Brasil foram bastante agitados. Primeiro, aconteceu uma grande onda migratória de pessoas saindo do campo e indo morar nos grandes centros urbanos, porque elas estavam em busca de empregos e de melhores condições de vida. Além do mais, nos centros urbanos era onde estava acontecendo intensos debates em relação a acabar ou não sobre o trabalho escravo no Brasil, certo? Então esse era o cenário daquela época. Era um ambiente onde estava muito agitado, né? Várias pessoas saindo do campo e vindo para as cidades, várias pessoas defendiam a continuação da escravidão, outras queriam acabar com a escravidão para que tivesse trabalho assalariado. Então, olha o caos que estava no final do século XIX aqui no Brasil, beleza? Na página 118, a gente vai ver o textinho Queremos Mudanças. Nesse textinho Queremos Mudanças, a gente vai ver que no final do século XIX, parte dos brasileiros estava descontente com o governo do imperador Dom Pedro II. Lembra? Então a gente ainda, quando a gente fala do século XIX até o ano de 1989, perdão, a gente ainda está falando que o Brasil era um Brasil governado por Dom Pedro II, ou seja, era um governo monárquico, onde quem governava era um imperador, certo? Então a gente está falando do Brasil imperial, onde quem governava era Dom Pedro II. E muitas pessoas elas estavam descontentes com o governo, certo? Elas não queriam mais aquele governo lá, elas já estavam cansadas daquilo. Então, vários setores daquela sociedade brasileira do final do século XIX estavam descontentes. Primeiro setor, os militares. Os militares eles alegavam não ter recebido as honras que esperavam pela vitória na guerra contra o Paraguai. Então, durante o governo imperial, o Brasil ele entrou numa guerra contra o Paraguai, que ficou conhecida a Guerra do Paraguai. Ah, e nessa guerra, Brasil, Argentina e Uruguai, os três países guerrearam contra o Paraguai. E esses três países, conhecidos como Tríplice Aliança, eles venceram essa guerra. No entanto, os militares que participaram dessa guerra, eles alegavam, eles falavam que eles não receberam as devidas honrarias que mereciam por conta dessa vitória. Então, eles estavam descontentes com isso. Além do mais, eles sentiam-se rebaixados tanto pelo governo quanto pela sociedade. Então, pelo fato deles terem vencido uma guerra e não terem recebido as devidas honrarias, eles se sentiam rebaixados, eles estavam descontentes com isso. Além do mais, na década de 1880, tanto os oficiais de alta patente, que eram os oficiais que ocupavam os cargos maiores no exército, como os praças, que eram os militares de baixa patente, que eram postos inferiores dentro do exército, eles começaram a se distanciar do governo de Dom Pedro II. Eles acreditavam que com isso teriam chance de conquistar mais reconhecimento pelo seu trabalho. Então, tanto os militares que estavam, que tinham um cargo mais alto, quanto os que tinham um cargo mais baixo, eles estavam se distanciando do governo de Dom Pedro II, pois assim eles acreditavam que eles teriam mais reconhecimento por parte do povo brasileiro. Além do mais, os oficiais de baixa patente reclamavam dos baixos salários, certo? Então, os militares de baixa patente, que não estavam não pertenciam ao alto comando, eles reclamavam que os salários estavam muito baixos. Já os de alta patente, que podiam ocupar cargos políticos na Câmara dos Deputados e no Senado, também não estavam satisfeitos, pois viam-se substituídos nesses postos por advogados recém-formados nas faculdades de direito. Então, os militares de alta patente que poderiam ocupar cargos políticos, eles estavam insatisfeitos porque não eram eles que estavam ocupando esses cargos. Quem estavam ocupando esses cargos eram advogados recém-formados pelas faculdades de direito. Então, a primeira camada que a gente viu que estava insatisfeita com o governo de Dom Pedro II foram os militares. Agora, a gente vai ver a outra camada, os cafeicultores do Oeste Paulista.
Os cafeicultores do Oeste Paulista foram aqueles que defendiam um fim da escravidão e adotaram um trabalhador livre em suas terras e ampliaram suas riquezas, diversificando seu investimento. Então, os cafeicultores do Oeste Paulista, eles eram aqueles que eram favoráveis a acabar com a escravidão e contratar pessoas livres para trabalhar nas suas fazendas. Por conta disso, eles ampliaram suas riquezas e diversificaram aonde eles iam investir dinheiro, com um ganho de café. Construíram estradas de ferro para o escoamento da produção, abriram bancos e fábricas, ou seja, eles ficaram cada vez mais ricos ainda. No entanto, eles não estavam satisfeitos com o império, né? Eles não estavam satisfeitos com o governo do Dom Pedro II, pois acreditavam que o sistema monárquico impedia o pleno desenvolvimento econômico do Brasil. Então, eles acreditavam, né, que a monarquia, o governo de Dom Pedro II, impedia com que o Brasil se tornasse um país rico, né, um país que a economia pudesse crescer. Certo? Então, essa é a segunda camada da população que estava insatisfeita com o governo de Dom Pedro. Cafeicultores do Vale do Paraíba. Os cafeicultores do Vale do Paraíba, até um certo momento, eles eram favoráveis à monarquia porque eles defendiam a continuidade do trabalho escravo. Eles mudaram de opinião sobre o governo quando a escravidão foi abolida no ano de 1888. Então, até o ano de 1888, até o ano da abolição da escravidão, os cafeicultores do Vale do Paraíba, eles eram a favor do governo. Quando a princesa Isabel foi lá e promulgou a Lei Áurea, a lei que acabava com a escravidão, os cafeicultores do Vale do Paraíba, eles ficaram contra o governo de Dom Pedro II. Isso porque consideravam ter perdido parte de seu patrimônio, os escravizados, e se queixavam por não terem recebido indenização quando eles foram libertos. Então, olha só, esses cafeicultores do Vale do Paraíba, eles passaram, né, a ser contra o governo imperial por conta que o governo imperial foi lá e acabou com a escravidão. Esses cafeicultores, eles acreditavam que eles tinham perdido parte de sua riqueza e o governo não daria, né, não pagaria indenização, né, não ia dar algum dinheiro para cobrir o prejuízo que eles tiveram. Então, por conta disso, eles ficaram contra o governo de Dom Pedro II, certo? Com isso, eles queriam a instauração de outro regime político capaz de dar maior parte da decisão aos cidadãos brasileiros. Então, eles queriam um novo governo onde as pessoas pudessem dar sua opinião, pudessem, né, participar da vida política do país. Então, esse foi mais uma camada da população que estava totalmente insatisfeita com o governo imperial. Agora, a gente vai ver mais uma camada da população, na página 120, que também não estava contente com o governo do Dom Pedro II. Essa camada eram as camadas médias urbanas. As camadas médias urbanas, elas eram compostas por advogados, jornalistas, comerciantes, dentistas, entre outros profissionais urbanos. Eles achavam que o sistema monárquico não representava seus interesses. Certo? Então, esse pessoal que era advogado, jornalista, comerciante, dentista e por aí vai, eles achavam que a monarquia não representava mais os seus interesses. Nas cidades, eles tinham acesso a informações sobre o que acontecia em vários locais do mundo. E, né, consequentemente, eles sabiam como que estava acontecendo o sistema político de diferentes lugares do mundo. Então, incentivados por novas ideias divulgadas por jornais e em revistas nacionais e estrangeiras, muitos deles defendiam a mudança do sistema político do Brasil. Então, eles estavam sabendo de vários acontecimentos do mundo todo, né? E principalmente de acontecimentos políticos do mundo todo. E eles estavam vendo que no mundo todo estava acontecendo um movimento onde as pessoas começavam a participar mais da vida política do país. Então, eles acreditavam que o governo monárquico, né, que é o governo onde o imperador comanda e as pessoas têm que acatar, não interessava mais para o Brasil. Eles queriam que o Brasil mudasse de sistema de governo, mudasse o sistema político do Brasil. Ok? E por fim, parte dos trabalhadores urbanos. Os operários, eles também eram contra
o governo monárquico de Dom Pedro II. Eles acreditavam que uma mudança no sistema político do país daria oportunidade aos trabalhadores de escolher seus governantes e, dessa forma, defender seus principais interesses. Então os operários, né, que eram os trabalhadores urbanos, os trabalhadores da cidade, das fábricas, eles acreditavam que se mudasse o sistema político do Brasil, eles acreditavam que eles poderiam participar desse sistema político e, consequentemente, eles poderiam ter representantes que iam olhar para eles, né? Que iriam garantir para eles melhores condições de trabalho e salário digno para sustentar suas famílias. Então, os militares, os cafeicultores do Oeste Paulista, os cafeicultores do Vale do Paraíba, as camadas médias urbanas e a parte dos trabalhadores urbanos, eles não estavam mais satisfeitos com o governo monárquico, eles não estavam mais satisfeitos com o governo de Dom Pedro II, certo? Então isso vai fazer com que, aos poucos, para que o sistema monárquico acabasse, né? Que o Dom Pedro II ele fosse deposto do seu cargo. Isso a gente vai ver no decorrer desse bloco, tá bom? Então essa população, né, essas várias pessoas, eles estavam descontentes com o governo. É isso que vocês têm que entender. Cada um tem o seu motivo para estar descontente com o governo, ok? Então é isso que eu quero que vocês aprendam nessa aula. Se vocês ficarem com alguma dúvida, fiquem à vontade para me perguntar, tanto pelo ClassUp como pelo plural. Certinho, pessoal? Agora eu volto no nosso quarto e último vídeo para explicar sobre a atividade que vocês vão fazer. Certinho, pessoal? Até mais!